Jurassic Park e Jurassic World possuem mortes muito horríveis, onde as pessoas são rasgadas ao meio e devoradas vivas por dinossauros. Mas nenhuma dessas mortes se comparam com as mortes que eu vou falar aqui neste vídeo, que são mortes extremamente horríveis, que quando eu descobri elas pela primeira vez, fiquei com frio na barriga com o nível de brutalidade que tem nessas mortes, e nenhuma delas foram mostradas em Jurassic Park e World, por causa da brutalidade em que essas cenas foram mostradas e apresentadas no livro de Jurassic Park. Lembrando que há mortes que eu não vou citar aqui, como por exemplo a morte do Dr. Henry Wu. Isso porque eu posso deixar essa morte para outro vídeo futuro do canal. Mas não é um grande carnívoro como o espinossauro matando, como vimos em Jurassic Park, ou a Indominus e Indoraptor em Jurassic World. É uma coisa muito pior e horrível, sendo cenas muito perturbadoras e assustadoras de que se ver ou imaginar, porque é uma coisa extremamente realista que mostra como seria se dinossauros e humanos vivessem numa mesma era. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Uma grande chuva tropical começa e em uma clínica era quase meia-noite e a energia havia caído durante a tempestade. Uma enfermeira estava trabalhando com a lanterna e ouviu um chiado e achou que era um rato, e ela rapidamente colocou uma compressa na testa e a mãe foi verificar o bebê recém-nascido. Quando sua mão tocou na maçaneta, ouviu o som novamente e relaxou, achando que era apenas uma ave. E quando ela abriu a porta, a criança estava na cesta em um cobertor bem leve, apenas mostrando seu rosto exposto, e ao seu redor 3 lagartos verdes agachados. Quando viram ela, inclinaram a cabeça e começaram a olhar para ela com curiosidade, e ela viu sangue escorrendo de seus focinhos, e o lagarto, com um rápido balançar de sua cabeça, arrancou um pedaço do bebê. Ela correu para a frente gritando, e os lagartos fugiram para a escuridão, e não muito antes de chegar, ela viu o que aconteceu com o rosto do bebê. Ela conhecia a criança, e ao fugir para a escuridão, eles deixaram pegadas de sangue pelo caminho. Uma morte bastante brutal e cruel. Mas essa não é a única morte horrível. Os compos são realmente venenosos e têm um efeito narcótico, fazendo com que a vítima se sinta muito sonolenta e satisfeita, o que é realmente assustador. O que descobrimos é que no livro, John Hammond é atacado por um bando de compos. Eles encontram John Hammond ferido de um tornozelo quebrado, sendo incapaz de andar e engatear, e eles começam a picá-lo, fazendo-o se sentir muito sonolento, e daí tudo começa a piorar. Eles começam a rasgar sua carne, e ele lentamente começa a adormecer, onde eles continuam a comê-lo vivo. E o que é assustador é que fala sobre isso no livro. E no livro diz que ele realmente estava muito contente quando adormeceu. Bem, uma morte bastante perturbadora. Você consegue imaginar sendo devorado vivo por um dinossauro ou vários dinossauros e se sentir feliz com isso? Não. Isso é o efeito do veneno do comp. Morte contente. Agora vamos falar da possível morte mais brutal que você verá. Eu falo possivelmente porque também tem a morte do Dr. Henry Wu, que é muito brutal, mas que eu não vou citar nesse vídeo, que é a morte do Dennis Nedry. Eu irei começar a falar do exato momento em que Nedry dá de cara com o Dilophosaurus. Então se prepare, porque essa morte é muito horrível, se não for a mais horrível. No momento em que Nedry volta para o Jeep, o animal já estava lá, mas não estava perto. O dinossauro estava a 12 metros de distância, no limite da iluminação dos faróis. Nedry não tinha feito tour, então ele não tinha visto os diferentes tipos de dinossauros, mas este era de aparência estranha e o corpo de 1 metro de altura. Era amarelo com manchas pretas ao longo da cabeça. Havia um par de cristas vermelhas em formas de V. O dinossauro não se mexeu,
mas novamente deu um grito suave. Nedry esperou para ver se ele atacaria e talvez não os faróis do jipe, ameaçou, forçando-o a manter distância. Como um fogo, o dinossauro olhou para ele e então estalou a cabeça em um único movimento rápido. Nedry sentiu algo molhado bater em seu peito. Ele olhou para baixo e viu uma gota de espuma pingando em sua camisa encharcada. Ele tocou curiosamente sem compreender o que era e logo percebeu que era cuspe. O dinossauro tinha cuspido nele. Ele olhou de volta para o dinossauro e viu a cabeça estalar novamente e imediatamente sentiu outro tapa molhado contra seu pescoço, logo acima do seu colarinho da camiseta. Daí sua pele começou a arder e formigar. A sua mão formigava e era quase como se tivesse sido tocado com ácido. Nedry abriu a porta do carro, olhando para o dinossauro para ter certeza que ele não iria atacar, e sentiu uma dor enorme repentina em seus olhos, esfaqueando como pontas na parte de trás de seu crânio. E ele fechou seus olhos com força e esfregou com a intensidade. Disso então voltou suas mãos para cobrir os seus olhos e sentiu a espuma escorregadia escorrendo pelos dois lados de seu nariz. E o que havia acontecido? O dinossauro cuspiu nele e quando ele percebeu, a dor já tinha tomado de conta dele. Ele caiu de joelhos, desorientado e ofegante, e apesar da dor, ele forçou seus olhos a abrirem, e ainda assim ele não via nada além de pontos brilhantes contra os pretos. Lentamente ele percebeu que estava cego. Nedry levantou-se e cambaleou contra o painel lateral do carro quando uma onda de náusea e tontura invadiu. O dinossauro estava perto, agora podia senti-lo chegar perto. Ele estava vagante ciente disso, bufando, mas não podia ver ele. Não conseguia ver nada e seu terror era extremo. E ele estendeu as mãos, descontroladamente agitando elas no ar, para tentar afastar um possível ataque que ele sabia que iria acontecer. E ele sentiu uma grande dor, como se fosse uma faca de fogo em sua barriga. Ele tropeçou cegamente, baixou-se para tocar a borda de sua camiseta. Então ele percebeu uma coisa. Ele estava segurando os próprios intestinos em suas mãos. O dinossauro o rasgou no meio. Nedry caiu no chão e pousou em algo escamoso e frio. Era o pé do animal. E então houve uma nova dor em ambos os lados de sua cabeça. E a dor piorou quando ele foi levantado. Ele sabia que tinha sua cabeça em suas mandíbulas. E o horror dessa realização foi seguido por um desejo final de que tudo acabasse logo. É o menino de papai, é?